Bom, boa tarde. A web de hoje vamos falar sobre a situação atual da infecção pelo HTLV1 na Bahia. A palestrante convidada é a doutora Maria Fernanda Rios Grassi, que irá trazer um pouco sobre essa temática com foco então aqui no nosso estado. Okay? Esperamos a todos que tenham uma excelente web palestra. Vou passar a palavra para a nossa palestrante. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no Telesaúde e poder discutir um pouco com vocês sobre a situação da infecção pelo HTLV na Bahia. Eu hoje vou falar um pouquinho sobre o vírus, sobre as formas de transmissão, sobre as doenças que esse vírus causa. E depois a gente vai ver um pouco qual é a situação epidemiológica dessa infecção na Bahia hoje. Eu vou trazer para vocês alguns resultados recentes de um estudo que a gente está desenvolvendo juntamente com a LACEN e depois a gente vai poder discutir um pouco algumas dúvidas que vocês tiverem, né, eventualmente. Então, o HTLV é um retrovírus, né? Vocês devem conhecer os retrovírus por conta do HIV, né? Que é o, digamos assim, a estrela dos retrovírus. E há muito tempo que se sabe que esses retrovírus são importantes para doenças. Inicialmente, eles eram mais associados a doenças em animais, né? Doenças câncer em animais. E durante muito tempo se procurou uma doença, se procurou ver se esses retrovírus estariam também implicados em doenças em seres humanos. E foi apenas em 1980, aqui, quando Poyes, né, um pesquisador francês, ele isolou o HTLV em células de pacientes com leucemia no Caribe. A partir daí, desse isolamento desse vírus, muitas coisas aconteceram. Vocês estão vendo aqui que em 1981 foi descrito a AIDS, né, a síndrome da imunodeficiência humana, e esse fato, o fato de ter sido descoberto o HTLV foi muito importante para se isolar o HIV, que foi em 1983. Na verdade, foi o isolamento do HTLV1 que permitiu a identificação do agente causador da AIDS. Vocês podem ver aqui também que em 1982 foi descoberto o HTLV2, que é um outro vírus, né? E em 83 foi então isolado o vírus da AIDS, o HIV. Inclusive, o HIV nessa época era chamado de HTLV3, depois que se viu que não se tratava da mesma família, e se chamou então de HIV. Mais recentemente, foram isolados dois outros tipos de HTLV, o HTLV3 e o HTLV4. No entanto, quando a gente fala de HTLV, a gente vai falar mais do HTLV1. Por quê? Porque é esse vírus que causa doenças, né, que causa envolvimento de pessoas. É ele que está disseminado, digamos assim, no mundo, né? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um pouco a epidemiologia, e é ele que causa as doenças associadas. O HTLV2, ele causa poucas doenças, e o HTLV3 e 4, ele está restrito a alguns países da África e não causa doenças em humanos. Espero que agora vocês estejam ouvindo um pouco melhor. Bom, então, aqui nessa figura, a gente tem a representação esquemática do HTLV, que é muito semelhante ao HIV, né? Então, ele é caracterizado por ter essa enzima aqui, transcriptase reversa. Então, como é que acontece? Esse vírus, ele vai, então, infectar as células do sistema imune, como o vírus do HIV faz. Infecta os linfócitos, sobretudo os linfócitos TCD4, mas ele vai se integrar ao genoma da célula hospedeira, ao DNA da célula hospedeira.
E, ao contrário do HIV, o que o HTLV faz? Ele induz a proliferação dessas células. Então, o HIV destrói os linfócitos TCD4, né? Vocês todos sabem isso. Quando a pessoa tem HIV, ela fica com o sistema imune depletado, e aí ela vai ter uma série de doenças, né? Infecciosas outras, por conta da imunossupressão. O HTLV ele tem um efeito inverso. Ele não destrói esses linfócitos, ele faz com que esses linfócitos proliferem e ativa esses linfócitos. Embora ele cause esse aumento de linfócito, isso não é uma coisa boa, na verdade. Isso daí vai trazer algumas implicações e esses indivíduos infectados eles vão adoecer, como eu vou falar daqui a pouco para vocês. A infecção pelo HTLV, ela está presente basicamente em países na faixa intertropical, em países em vias de desenvolvimento. Tirando aqui o Japão, né, que é um país altamente endêmico para a infecção pelo HTLV, todos os outros países, vocês observam aqui, se encontram no hemisfério sul, né? Então, a gente tem aqui a África, sobretudo a África Ocidental, um pouco aqui o sul da África, que é Moçambique, e a América Latina, né? Então, a gente tem o Brasil, que é um foco importante de infecção por esse vírus, o Peru, a Argentina, a Colômbia, aqui o Caribe, um pouco aqui na Flórida, né, devido à grande migração que tem aqui, né, de pessoas do Caribe que vão para a Flórida. Então, assim, é um vírus que está presente basicamente em países com recursos limitados. E isso explica um pouco por que o HTLV é tão pouco conhecido. A gente viu que foi um vírus que foi descoberto antes do HIV, foi ele que permitiu, né, inclusive, o isolamento do HIV, e, apesar disso, ele é muito menos conhecido, não tem um tratamento, né, como tem para o HIV, é uma doença que a gente pode dizer negligenciada, né? É um vírus que está presente em países com recursos limitados, atingindo populações com menor nível de escolaridade, com menor nível de renda, e não tem muito interesse da indústria farmacêutica para desenvolver tratamentos para isso. Então, a gente vai ver um pouco ao longo dessa discussão como é difícil o manejo do paciente com HTLV por conta dessas limitações. Aqui no Brasil, a presença desse vírus foi detectada no início dos anos de 1980, perdão, em 1986. Né? Então, como essa infecção era presente, ela foi descrita também no Japão logo depois do Caribe, e procurou ver primeiro em imigrantes do Japão, né? Então, realmente ela era presente nessas comunidades, né, japonesas, no Mato Grosso, se eu não me engano. E depois foi se vendo que o vírus estava presente em vários locais, né? Então, no Rio de Janeiro, né, um estudo que foi realizado em 89, mostrando a presença do vírus no Rio de Janeiro. E um estudo posterior, de 97, mostrou que essa infecção estava presente em doadores de sangue de várias regiões do Brasil. E foi muito interessante esse inquérito nacional em doadores de sangue, porque isso permitiu, inclusive, que a triagem fosse feita, né, nos bancos de sangue, porque o vírus estava presente, foram 5 capitais, estava presente em todas elas. E uma coisa interessante é que a prevalência dessa infecção ela não era igual em todo o Brasil. E a gente vai ver que realmente existem diferenças importantes regionais, né? Diferenças regionais importantes. Em 2002, foi feito um inquérito, digamos assim, uma estimativa do número de pessoas infectadas no mundo.
E já se dizia naquela época, em 2002, que o Brasil tinha o maior número de indivíduos infectados pelo HTLV no mundo, né? Então, números absolutos. Nós estimamos hoje que cerca de 800 mil pessoas estão infectadas pelo HTLV no Brasil. E a gente vai ver que essa prevalência ela é muito variável dependendo da região geográfica. Então, aqui nesse mapa, nós podemos observar os estados que têm uma cor mais escura, um cinza mais escuro, o Pará, o Maranhão e a Bahia, e Pernambuco também, lideram, digamos assim, o ranking, né, de pessoas infectadas. Então, a gente pode ver aqui a Bahia. Esse estudo ele é de 2005, né? Ele já tem alguns anos. Nessa época, a Bahia tinha 2,4 casos por 1.000 habitantes, né? Então, como a Bahia tem uma população maior do que o Maranhão e o Pará, então nós podemos dizer que a Bahia realmente é um local onde tem um grande número de indivíduos infectados pelo HTLV. E um estudo realizado em 2003, esse estudo de base populacional, pegando uma amostra representativa da cidade de Salvador, observou que 2% das pessoas tinham infecção pelo HTLV na cidade, né? E uma coisa interessante é que as mulheres, elas eram muito mais infectadas do que os homens. Então, nesse estudo aqui, mulheres que tinham mais de 50 anos de idade tinham quase 10% de infecção pelo HTLV. Então, isso é uma coisa importante. É um vírus que atinge mulheres, né, e aumenta progressivamente com a idade, né, a ocorrência dessa infecção. Então, a transmissão desse vírus, ela se dá de diversas formas, né? Então, como o HIV, vocês podem ver aqui que as mesmas vias de transmissão do HIV também, né? O HTLV compartilha essas vias. Então, a via vertical, quer dizer, da mãe para o filho, então pode ser tanto transplacentária quanto pelo canal de parto, né, no momento do parto, mas sem dúvida alguma, a principal via de transmissão vertical é a amamentação. Então, a amamentação, sobretudo a amamentação prolongada, ela aumenta em muito o risco de transmissão do HTLV da mãe para o filho. Por isso que está proscrito a amamentação para mulheres que estão infectadas pelo HTLV. Elas não podem amamentar os seus filhos porque o risco é muito grande. Esse risco ele já aparece após 2 meses de amamentação. Então, é importante barrar essa via. A outra via importante de transmissão do HTLV é a via sexual. Então, nós fizemos um estudo recentemente aqui em Salvador, mostrando que essa via, a via sexual, é uma forma importante de transmissão do HTLV em nossa cidade, né, aqui em Salvador. Tem alguns fatores que estão relacionados, né, com a infecção, com essa via de transmissão. A carga proviral, quer dizer, a quantidade de vírus que o indivíduo tem, quanto maior essa carga, maior a chance de transmissão, o número de vezes, né, de exposição e a presença de ulcerações. Por exemplo, ulcerações como sífilis aumenta em muito a chance de transmissão do HTLV. Uma coisa que é importante também a gente lembrar é que a transmissão do homem para a mulher ela é muito mais eficaz do que da mulher para o homem. Isso acontece em diversas infecções sexualmente transmissíveis, né? Por conta até da maior área, né, de mucosa, no caso das mulheres, né?
exposição ela é maior, né? Porque a mucosa da vaginal ela é muito mais extensa. Então, o sêmen entrando em contato com a mucosa vaginal vai favorecer muito mais essa infecção. Transmissão parenteral, né, que acontece através da transfusão de componentes celulares contaminados ou de compartilhamento de agulhas e seringas contaminadas, também ocorre. Felizmente, a transmissão através de transfusão de sangue, ela foi controlada, né, porque existe a triagem nos bancos de sangue e também o programa de redução de danos, né, do Ministério da Saúde, que foi feito para o HIV, também surtiu um pouco de efeito no HTLV, reduzindo um pouco a transmissão em indivíduos usuários de drogas. Mas ainda permanece uma forma importante de transmissão. Então, assim, resumindo um pouco isso, as vias vertical, né, a amamentação e a via sexual são realmente as principais e a gente precisa ter cuidado em relação a isso, né? Bom, como é feito o diagnóstico laboratorial da infecção pelo HTLV? Né? Então, esse diagnóstico, ele necessita tanto de um teste de triagem quanto de um teste confirmatório. É como a infecção pelo HIV. Então, esse teste de triagem sorológica, ele vai detectar anticorpos através de técnicas, né? ELISA ou quimioluminescência, bom, pouco importa. Primeiro vai se fazer esse teste, e se esse teste for positivo, obrigatoriamente ele deve passar por um teste confirmatório, né? Que no caso o recomendado é o Western blot, que é um teste que também detecta anticorpos, mas que vai discriminar o tipo de vírus que está causando aquela infecção. É bom lembrar que o ELISA e a quimioluminescência, eles não são capazes de diferenciar se o vírus é HTLV1 ou 2. Ele apenas detecta a presença do vírus, mas ele não vai discriminar e nem vai confirmar essa infecção. É obrigatório, é mandatório realizar o teste confirmatório Western blot. Evidentemente, esse teste confirmatório é um teste caro, né? Ele é realizado na rede pública, sobretudo pelos LACENs, né? O LACEN ele faz isso. E uma outra coisa também que a gente pode fazer são os testes moleculares, que é a quantificação da carga proviral, da quantidade de vírus que está integrado ao genoma da célula, como eu mostrei anteriormente. Os testes moleculares, eles também são importantes para o diagnóstico precoce da transmissão vertical, né, da mãe para o filho, sobretudo em crianças até 2 anos. Por quê? Porque as mães, através da amamentação e através da placenta, elas passam os anticorpos, né, para a criança. Então, eventualmente, você pode ter uma criança que é positiva, mas pela presença dos anticorpos maternos que foram passados, né? O teste molecular, o PCR, ele vai permitir a quantificação do vírus. Então, nesse caso, você realmente vai dar o diagnóstico de infecção da criança. Uma outra situação importante também para você fazer o teste molecular são aqueles casos em que o Western blot é indeterminado. Isso acontece em cerca de 15% dos casos, né? O Western blot ele é um exame que vai detectar bandas, né, proteínas do vírus, e algumas vezes as bandas que estão presentes não são suficientes para fechar o diagnóstico confirmatório. Isso não é uma coisa frequente, acontece realmente, como eu disse, em menos de 15% dos casos, mas o teste molecular ele vai ajudar a realmente confirmar se o indivíduo está ou não infectado e qual é o tipo de vírus, né, que está presente ali. Bom, então, o HTLV, né, pouco conhecido, de uma maneira geral, pelos profissionais de saúde,
E muita gente tem a ideia de que o HTLV ou ele é igual ao HIV e causa um tipo de AIDS, né? Que o indivíduo que vai ter HTLV ele vai depois desenvolver AIDS. Isso é uma coisa absolutamente falsa, isso não é verdade, isso não acontece. O HTLV, como eu mostrei ali para vocês, é diferente, embora ele seja da mesma família e compartilhe as mesmas vias de transmissão, causa um efeito sobre o sistema imune que é completamente diferente do HIV, e as doenças que ele causa também são completamente diferentes daquelas do HIV, né? Então, aqui a gente está vendo nesse quadro as principais doenças associadas ao HTLV1. Como eu falei para vocês, o HTLV2 ele é muito pouco patogênico. Ele não causa muitas doenças, não. A gente vai se ocupar mais do HTLV1. Então, nós temos aqui a leucemia, linfoma de células T do adulto, a paraparesia espástica tropical, mielopatia associada ao HTLV, que a gente vai chamar agora de HAN-TSP, um nome muito complicado, né? Então a gente vai chamar de HAN-TSP, a uveíte, a dermatite infectiva, a artrite, síndrome de Sjögren, que é uma síndrome seca, e algumas doenças infecciosas também que estão associadas ao HTLV. Entre elas, a gente pode destacar a tuberculose, a hanseníase, que foi descrita em alguns lugares, a estrongiloidíase, inclusive com formas graves de infecção, né, de superinfecção por estrongiloides, e a escabiose, né, com quadros também graves. Eu vou falar um pouquinho, a gente vai discutir um pouquinho aqui as doenças que são fortemente associadas, né, que realmente são comprovadamente associadas, e algumas coisas que eu acho importante também que a gente discuta. Então, vou passar aqui um pouquinho. Primeiro, a gente vai falar da HAN-TSP, né, dessa mielopatia associada ao HTLV, paraparesia espástica tropical. Essa doença, ela é dita como rara, mas na realidade ela acontece. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho no final da apresentação a série que a gente tem no Centro de Referência de HTLV da Escola Baiana de Medicina. Então, ela é rara, né, mas não é assim tão rara na realidade. A gente vê isso. Essa doença ela é causada pelo HTLV, né, e ela leva a uma inflamação da medula espinhal, sobretudo no terço médio da medula espinhal, e essa inflamação ela vai levando à desmielinização da medula. Então, isso vai acarretar uma série de sinais e sintomas, né? Sobretudo nos membros inferiores. Então, e é progressiva. Então, isso significa que o paciente ele vai começar inicialmente com fraqueza, com rigidez, ele vai ter quedas, ele vai ter dificuldade de subir escadas, até a dificuldade de andar e necessitando de apoio, né, de auxiliares de marcha, até chegar à necessidade de utilizar a cadeira de rodas. Além disso, o indivíduo tem uma hiperreflexia, né, dos reflexos de membros inferiores, uma espasticidade muito grande, distúrbios urinários, né? Então, é muito frequente a bexiga hiperativa, né? O indivíduo ele tem retenção urinária, ou ele tem incontinência urinária, tem distúrbios sexuais. Então, por exemplo, no homem tem disfunção erétil, né? Em pessoas relativamente jovens, constipação. Então, são alterações importantes que impactam muito na qualidade de vida, né? E, sobretudo, isso é progressivo, né? Se a gente olhar aqui esse gráfico, a gente vai ver que essa doença, como eu disse, é uma doença crônica, ela tem uma evolução bastante variável, né? Ela é em torno de 7 anos, né? 7 a 10 anos. Mas, alguns casos, ela é menos progressiva, né? A pessoa pode ficar 20 anos
com alguns sinais e não progredir para a necessidade de cadeira de rodas, né? Então, aquelas pessoas que progridem muito lentamente. Algumas pessoas podem progredir de maneira mais lenta e necessitar de um apoio, por exemplo, um andador, né, durante 10 anos, ou pode ser rapidamente progressiva, né? Começar a ter os sintomas e em 3, 4 anos essa pessoa já tem necessidade de utilizar uma cadeira de rodas. Então, isso é um pouco variável, vai depender de alguns fatores, né? De fatores, por exemplo, a via de transmissão, né, a via de infecção. Nós sabemos que a vertical ela está associada a isso. A via vertical ela é importante para o aparecimento de doenças. A resposta imune que o hospedeiro tem, eu não vou detalhar muito isso hoje aqui. Quem tiver interesse em saber um pouco mais disso, a gente pode discutir depois. O background genético do indivíduo, né? Qual é o perfil genético que ele tem. Então, a gente sabe que alguns genes são protetores, outros genes eles vão favorecer a carga proviral, né? Então, uma quantidade de vírus grande no indivíduo, isso favorece também, né, o aparecimento do vírus, da doença, da HANTA-SP. Então, tem algumas coisas que determinam. Mas isso é um pouco. É difícil a gente dizer quem é que realmente vai ter HANTA-SP. Nós não podemos dizer que mesmo uma pessoa que tem uma carga viral, uma carga para-viral elevada, não é garantia que ela vai desenvolver doença, né? Bom, uma coisa que é importante é que o indivíduo que tem HTLV, que desenvolve sintomas neurológicos, não é apenas a HANTA-SP. Se a gente fosse fazer uma analogia, né, aqui tem um iceberg, a HANTA-SP seria a ponta desse iceberg. Mas, na verdade, os sintomas neurológicos que essa pessoa poderia apresentar, pode apresentar, na verdade, é muito grande. Então, a gente tem aqui, por exemplo, miopatia, o quadro de HANTA-SP que não é completo, não é florido, então a pessoa vai ter apenas alguns sintomas daqueles que eu falei, né, da espasticidade, da hiperreflexia, da bexiga neurogênica, do distúrbio, alterações sexuais, da função sexual. Então, essas pessoas podem ter alguns sintomas isolados. Então, isso, na verdade, elas não são classificadas como tendo a síndrome de HANTA-SP, mas elas apresentam alterações neurológicas, né, que a gente chama de complexo neurológico ligado ao HTLV, que são importantes, que merecem atenção, né, e que impactam na qualidade de vida dessas pessoas. Então, vocês estão vendo aqui que é muito mais complexo, né, o quadro da infecção pelo HTLV do que simplesmente aquelas doenças daquela tabela. Para fazer o diagnóstico de HANTA-SP, é necessário, né, alguns critérios, digamos assim. E como é muito difícil, porque algumas pessoas têm toda a síndrome florida e outras pessoas apresentam sintomas isolados, foi feito aqui uma tentativa, né, de estabelecer nível de segurança para o diagnóstico de HANTA-SP. Então, aqui, no primeiro nível, né, seria o nível de HANTA-SP definido. Então, que, de fato, aquele indivíduo ele apresenta a síndrome completa. Então, ele apresenta uma paraparesia espástica progressiva, né? Como eu disse, ele começa com sintomas que vão progressivamente aumentando, não é remissiva, ou seja, não melhora. Tem alteração de marcha importante, que o próprio paciente ele relata, e sintomas ou sinais sensitivos podem ou não estar presentes. E, quando presentes, eles são sutis. Na verdade, o sintoma motor ele é muito mais proeminente.
Tem também alterações de esfíncter anal e urinário, né? Pode ter ou não. Uma coisa que é muito importante é ter o exame, a sorologia, né? A presença do anticorpo anti-HTLV, tanto no soro, né? A sorologia ela tem que ser positiva, quanto no líquor cefalorraquidiano. Então, é necessário para esses pacientes com alterações neurológicas realizar um exame de líquor. Nós não podemos dar o diagnóstico sem o exame de líquor, né? E nesse exame deve ter a dosagem dos anticorpos anti-HTLV1. A outra coisa importante também é a exclusão de outras condições que se assemelham a HANTA-SP. Aqui eu posso dar como exemplo a neurosífilis, né, que poderia ser um confundidor, deficiência de vitamina B, nós teríamos o quadro de neuroesquistossomose, esclerose múltipla, o próprio HIV, ele poderia também causar esse tipo de alteração. Então, assim, é necessário excluir a presença dessas outras infecções, dessas outras condições, né? Bom, então, para a gente dar o diagnóstico de HANTA-SP definido, é necessário que todos esses critérios estejam presentes. Nós podemos também ter outros níveis de certeza. A gente pode dizer assim, que tem uma HANTA-SP provável. Quando é que a gente vai dizer isso? Quando a gente fez o exame de líquor e a gente detectou a presença do anticorpo anti-HTLV, confirmado também, né, por Western blot, evidentemente, ou por exame molecular, como eu falei anteriormente, quando a gente excluiu outras condições e o paciente ele apresenta um quadro monossintomático, digamos assim. O paciente ele tem espasticidade ou hiperreflexia de membros inferiores, ou uma bexiga neurogênica isolada, um sinal de Babinski. Ele não tem aquela síndrome completa que eu descrevi ali anteriormente, ele tem apenas um sintoma, mas ele tem o HTLV no líquor, a presença do anticorpo no líquor, e não tem outras doenças que poderiam explicar aquele quadro. Então, a gente diz que esse paciente ele tem provável HANTA-SP. Existem casos também que a gente diz que o HANTA-SP é possível, né? Quando a gente tem o anticorpo no líquor, a gente tem uma apresentação clínica, que pode ser completa ou incompleta, mas não é possível excluir outras condições. Um paciente que tem co-infecção, ele tem sífilis, ele tem HIV, tem deficiência de vitamina B12, ele tem uma outra situação que poderia explicar essa paraparesia. E ele tem também o HTLV. Nesse caso, eu não posso dizer com certeza que é o HTLV que está causando isso. Então, eu vou dizer que é possível, é um HANTA-SP possível. Então, aqui o que é importante para é a gente saber, né, que o indivíduo que tem HTLV e que tem sintomas neurológicos, obrigatoriamente nós devemos proceder a um exame de líquor e pesquisar outras doenças que podem causar alterações neurológicas. E aí a gente vai ter uma conduta dependendo do resultado que isso tiver. Bom, o tratamento, infelizmente, é um tratamento apenas sintomático. Nós não temos um tratamento antiviral específico, né, para tratar o HTLV. Isso é muito frustrante, tanto para os pacientes quanto para a equipe de saúde, porque, na verdade, o paciente que tem HTLV, ele vai ter uma série de alterações, né? Aqui no caso, as alterações neurológicas, que é o que a gente está discutindo, que impactam muito na qualidade de vida, inclusive dor, né? Ele é um paciente que tem dor, ele tem dificuldade de marcha, ele tem dificuldade de reter a urina, ele tem constipação, e o manejo vai ser um manejo sintomático. Então, aqui tem algumas drogas que podem ser utilizadas, né, para espasticidade, para bexiga neurogênica, né, que são drogas já, por exemplo, oxibutina, que é já utilizada. Tem a questão da retenção urinária, né, que a gente vai talvez indicar ali
a autocateterização, que vai trazer um conforto para o paciente, para constipação, orientar, né, uma dieta rica em fibra, hidratação, usar um pouco de supositório, enemas, a fisioterapia também ajuda, né? A dor neuropática, que é muito difícil de manejar, né, com as drogas que a gente usa normalmente para dor neuropática, pregabalina, gabapentina, antidepressivos tricíclicos. E uma coisa que é muito importante é a fisioterapia, né? A fisioterapia, ela realmente traz um benefício muito grande para o paciente. Vocês estão vendo aqui que o manejo, né, o cuidado do paciente com HANTA-SP na verdade, para o paciente com HTLV, é um manejo que é, precisa de uma equipe multiprofissional, né? Não é apenas o médico que vai tomar conta desse paciente, a gente precisa de uma equipe com vários profissionais para tratar a doença, né, a HANTA-SP. O que é mais utilizado são os corticoides, né? É a droga que tem a maior utilização no mundo, né? Em todos os lugares onde tem HTLV, mas infelizmente não existem muitas evidências científicas que mostrem que o corticoide é benéfico a longo prazo. Isso é utilizado, sobretudo, quando o paciente está evoluindo, né? O paciente que está na cadeira de rodas, já sem muita função, ele não vai se beneficiar com corticoide. Quem vai se beneficiar é aquele paciente que está no início da apresentação clínica, porque a gente vai tentar diminuir esse processo inflamatório, vai tentar diminuir o dano que o vírus causa na medula, né, espinhal, e reduzir essa desmielinização. Mas, infelizmente, não é uma coisa muito eficaz. Nós estamos ainda muito pouco limitados, né, em termos de tratamento tratamento específico para infecção. Uma coisa que tem um efeito muito importante, como eu falei, é a fisioterapia. A fisioterapia ela ajuda tanto na parte, né, urinária quanto na parte intestinal, mas também na questão da força do equilíbrio, né? Evidentemente, existe uma dificuldade muito grande de acesso, né? Mesmo aqui em Salvador, que é um centro maior, é difícil o paciente ter acesso a um programa de fisioterapia. Então, várias equipes já fizeram cartilhas, né, de orientação para os pacientes que têm HTLV, para que eles possam se exercitar em casa, né? Então, existem cartilhas, programas, né, eu acho que estão se tentando desenvolver aplicativos no celular, porque hoje todas as pessoas têm acesso, né, a celular, então isso seria uma coisa muito útil. 2 vezes por semana, com exercícios de alongamento de força, já trazem um impacto muito grande. Então, se o paciente ele tem acesso a um serviço de fisioterapia que possa orientá-lo e que ele possa fazer isso em casa, isso seria muito benéfico, né? Então, isso é uma coisa que tem um resultado muito bom. Teve um estudo que foi feito recentemente mostrando o efeito do Pilates no alívio da dor, né, dos sintomas e da dor e da qualidade de vida das pessoas que têm HTLV. Então, isso é uma coisa que é muito promissora, né? O Pilates uma forma de exercício que está se expandindo bastante, né? Inclusive várias cidades do interior, eu sei que tem academias com profissionais que fazem Pilates. Também você orientar os pacientes a fazerem exercícios é muito importante. Então, as equipes que têm fisioterapeutas, que têm profissionais de educação física, seria muito importante fazer uma formação, né, para ajudar esses pacientes, né? Porque, de fato, a fisioterapia tem um efeito muito importante, eu diria até mais do que os medicamentos que a gente dispõe hoje para tratar os pacientes.
Bom, então, uma outra doença associada ao HTLV é a leucemia linfoma de células T do adulto. Então, essa forma de leucemia linfoma, felizmente, ela é uma forma rara, porque ela é extremamente grave, ela é fatal, né, na maior parte das vezes, ela é de difícil tratamento, né, ela é pouco responsiva à quimioterapia, e ela acontece no Brasil em pessoas em torno de 50 anos, né? No Japão é um pouco mais tarde, acontece em torno de 60 anos, mas aqui no Brasil a gente tem pessoas mais jovens que são acometidas, né? A gente acredita que isso vai acontecer em torno de 2 a 5% de pessoas infectadas pelo HTLV. Essa doença ela é de difícil diagnóstico. Eu vou mostrar aqui para vocês que o número de casos que a gente diagnostica aqui no Brasil é baixo em relação ao Japão. A gente tem muito mais HANT-SP do que leucemia no Brasil. Não sei se porque não diagnosticamos ou se porque não temos mesmo, né? Existem 4 formas clínicas, né, dessa doença, né? A forma aguda, que é realmente a mais grave, né, é muito difícil de manejar. A forma crônica, a forma linfomatosa e a forma indolente, né, que a gente chama de smoldering em inglês. A gente não vai entrar muito em detalhes sobre isso, porque realmente essa doença ela tem que ser manejada por profissionais especializados, né? Não vai ser na atenção básica. Mas na atenção básica é importante a gente estar atento para alguns sinais e saber encaminhar o paciente, né, quando necessário. Então, aqui está um pouco o número de casos, né, cumulativos de leucemia linfoma no período de 2000 a 2015 no Brasil. A gente pode ver aqui que São Paulo lidera o número de casos em número absolutos, e a Bahia que vem, na verdade, o Rio de Janeiro aqui em segundo lugar, não está aparecendo aqui, mas é o Rio de Janeiro com 70 e poucos casos, e a Bahia aqui com 51 casos. Na verdade, isso acontece porque São Paulo tem centros, né? Centros mais importantes, digamos assim, de hematologia, de oncologia. Então, os pacientes eles acabam sendo diagnosticados. Mas se a gente for ver a procedência desses indivíduos, de onde eles vêm, a maior parte deles vem realmente da Bahia. Então, nós temos aqui um número de casos muito importante. Né? Embora seja realmente raro, né? Ou pouco notificado, pouco diagnosticado, a Bahia contribui com um número de casos grande, né? Para o número de casos do Brasil. Aqui a gente tem um quadro mostrando um pouco qual é o padrão clínico, digamos assim, né, dos tipos de leucemia, né, de linfoma e leucemia associado ao HTLV. Vocês podem ver aqui que o comprometimento de pele é muito frequente, né, nesses casos, né? Então, frequentemente, os pacientes que têm essa neoplasia têm infiltrados, né, com infiltração de pele, né? Então a pele ela fica com nódulos, com pápulas, pode até ter ulcerações, né? E tem uma outra característica que é a célula em flor, que eu vou mostrar aqui daqui a pouco para vocês, que está mais presente na forma aguda, mas é uma característica importante e que pode ser visualizada no exame de esfregaço de sangue. Então, é uma coisa que a gente pode ficar atento, né? Então, os critérios para se dar diagnóstico da leucemia linfoma associado ao HTLV é a presença do anticorpo, né, do anti-HTLV1, né, a sorologia positiva, uma comprovação citológica ou histopatológica, né, com células que possuem os marcadores CD4 e CD25. Então, isso é feito em laboratórios
especializados, né? Isso não é feito na rede básica. Mas aqui a presença de linfócitos T anormais no sangue periférico, aqui ó, eu estou mostrando para vocês que é a célula em flor, isso pode ser visto no microscópio óptico, né? Então isso pode ser visto no esfregaço de sangue periférico. Aqui a gente observa o núcleo, né? O núcleo normalmente ele é arredondado, né? Aqui a gente está observando que é como se fosse uma flor, né? Então, isso daqui é uma alteração característica da leucemia linfoma de células T do adulto, né? Associada ao HTLV. Uma outra coisa necessária para o diagnóstico, né, que seria necessário, é a demonstração da integração monoclonal do HTLV. Isso daí é feito apenas em laboratórios de pesquisa. Isso não está disponível, né, na rede laboratorial, né? Não é assim, digamos, fundamental. Seria bom, mas não é fundamental. A gente pode dar o diagnóstico tendo esses outros critérios, né? Então, é importante na rede básica a gente ver aquele paciente que tem alterações de pele importantes, que tem a presença de células em flor no sangue periférico, que tem uma leucocitose, uma linfocitose. Importante a gente referenciar esse paciente para se fazer a pesquisa, né, mais detalhada com um especialista. Bom, uma outra coisa que está muito associada também ao HTLV é a dermatite infecciosa. Essa é uma infecção bacteriana que acomete sobretudo crianças, né? E dá um quadro assim dessa dermatite aqui, vocês estão vendo crostrosa, né? Geralmente associada à infecção por estáfilo. É difícil de tratar esse tipo de situação, é mais frequente em criança, né? Então, para a gente dar o diagnóstico disso, tem que ter. Nós temos aqui 5 critérios principais. A gente precisa ter pelo menos 4 deles, sendo 3 deles, pelo menos 2, né, necessários. Então, aqui a gente tem o eczema do couro cabeludo, né, ou dos pavilhões auriculares, axila, virilha, conduto auditivo externo, pálpebras, pele paranasal e pescoço, pelo menos 2 áreas dessa comprometida. Rinorreia crônica, ou lesões crostrosas, né, nas fossas nasais. Dermatite crônica recidivante, quando suspende o antibiótico, né? Como eu disse, é muito difícil de tratar essa dermatite. Um início precoce na infância e evidentemente, ter HTLV positivo. Isso é importante porque a gente vê que crianças que apresentam dermatite infectiva, que são infectadas pelo HTLV e que têm dermatite infectiva, muitas vezes elas vão evoluir para as formas mais graves. Elas vão evoluir para HANTA-SP, elas podem evoluir para leucemia. Então, é muito importante acompanhar essas crianças, né? Então, o pessoal da pediatria, eu sei que os pediatras estão muito atentos, né, nessas alterações de pele, né? Criança tem muita alteração de pele. É importante a gente ver uma criança que tem essas alterações recidivantes, que a gente trata com antibiótico, que retorna. É importante a gente procurar a mãe, ver se essa mãe tem infecção, ver se essa criança também está infectada pelo HTLV. Geralmente, essas crianças são infectadas por via vertical. Então, por isso, a gente tem que ir examinar a mãe. Uma outra coisa que pode acontecer é a uveíte, né? A uveíte, ela é mais rara aqui no Brasil, ela acontece principalmente no Japão, e é uma alteração da úvea, né? Que é a camada que recobre o olho. E no início, geralmente, é insidioso. Ela responde bem ao uso de corticoide. Alguns sintomas muitas pessoas podem ter a forma sintomática, né? Ser descoberto no exame oftalmológico, mas podem se queixar, por exemplo, de moscas volantes ou de visão turva, ou ter sinais de inflamação, né? Por exemplo, vitreite,
vasculite retiniana. Então, evidentemente, esse diagnóstico ele é dado no exame oftalmológico. Então, eu estou falando isso porque o indivíduo que tem HTLV, ele realmente é preciso que ele veja um oftalmologista. Uma outra coisa que acontece mais frequentemente com o paciente, aqui no Brasil, o paciente que tem HTLV, é a ceratoconjuntivite seca, né, que é o olho seco. Isso acontece em 30% a 40% dos pacientes que estão infectados pelo vírus, sobretudo naqueles que têm já HANTA-SP. Então, essa doença, esse processo infeccioso, ele reduz, digamos assim, a lubrificação filme-lacrimal. Então, o olho da pessoa fica seco, o que causa irritação, né, queimação, pode causar diminuição, inclusive, da visão, né, a pessoa pode ter dificuldade para enxergar. E o diagnóstico ele é dado pelo oftalmologista através de exames. São 3 testes que é feito com o uso de corantes, né? A fluoresceína e o rosa de bengala, que são 2 corantes. E um teste de Schirmer, que é um teste de fitinha, que vai medir a quantidade a lubrificação, digamos assim, do olho. Isso tudo é feito pelo oftalmologista, né? Não é feito na assistência básica. Mas é importante porque, como vocês estão vendo aqui, é muito frequente no paciente que tem HTLV. Quase metade dos pacientes vão apresentar o olho seco. E é uma coisa desagradável porque a pessoa fica com a irritação do olho, fica com aquela sensação de corpo estranho, de queimação. É desagradável, né? E pode até levar à lesão da córnea. Bom, em relação a doenças infecciosas, eu falei com vocês que o HTLV ele pode realmente se associar a doenças infecciosas. E, para mim, uma das mais importantes é a tuberculose, porque a Bahia é um exame, perdão, eu li aqui, acabei lendo aqui, esfregaço de exame excessivo, acabei me atrapalhando aqui. A gente vai ver as perguntas depois. A tuberculose é uma doença endêmica no nosso estado e o HTLV também é endêmico no nosso estado, então a junção das duas doenças realmente pode trazer um impacto importante. Tem alguns estudos que foram realizados aqui na Bahia que já mostraram já de longa data que existe essa associação. Aqui eu trouxe o mais recente, que foi o Dr. João Moacir Marinho, que trabalha no Otávio Mangabeira, que é um pneumologista de referência. Ele fez um estudo em pessoas com tuberculose, né, que iam para o centro de saúde, né, para o diagnóstico de tuberculose, e ele fez, então, a sorologia para HTLV. E ele viu que as pessoas que tinham diagnóstico de tuberculose tinham muito mais HTLV do que as pessoas que iam para o ambulatório de clínica médica e que não tinham HTLV. Então, mostrando aí uma primeira associação. E nós fizemos um estudo aqui, esse estudo aqui, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, nosso centro de HTLV, mas nós avaliamos uma coorte de pessoas, né, que têm HTLV e os seus familiares, né, outras pessoas que eram acompanhadas lá no centro, mas que não tinham o diagnóstico firmado de HTLV, e fomos olhar a notificação de tuberculose durante 10 anos. E aí a gente viu que a incidência de tuberculose naquelas pessoas que têm HTLV é 4 vezes maior do que em quem não tem. Então, o risco de ter tuberculose em pessoas com HTLV é superior ao risco daqueles que não têm. Então, realmente, a gente tem que... Aquele indivíduo que tem HTLV, a gente tem que ficar atento para os sintomas respiratórios. E aqui um outro trabalho mais recente que mostra que os indivíduos que têm HANTA-SP também são mais propensos a terem tuberculose, né? Então, o que a gente vai fazer com os pacientes com HTLV? A pesquisa ativa. Isso já é recomendado de uma maneira geral, né?
para pacientes da rede de atenção básica, a gente tem que fazer busca ativa daqueles sintomáticos respiratórios, mas isso no HTLV é muito importante. O PPD seria importante, mas eu sei que tem algumas limitações, a gente não está conseguindo ter acesso, né, ao PPD atualmente. O raio-x de tórax, que ainda permanece sendo um exame útil, né, para o diagnóstico de tuberculose, e o exame de escarro. Perdão, aqui tem um errinho. O exame de escarro, né, que é para buscar os bacilos. Então, é importante fazer isso, né? Eventualmente, aqueles pacientes que têm HTLV e que têm um PPD forte reator, seria talvez indicado fazer a profilaxia, né? O Manual de Manejo Clínico do Ministério da Saúde, na sua versão mais recente, tem falando um pouco sobre isso e sobre outras coisas, né? Vocês podem consultar o manual, né, do Ministério da Saúde, porque tem várias orientações, né, para as situações. Então, aqui eu dei esse panorama geral das doenças associadas ao HTLV e o manejo, né, um pouco, claro que o tempo é um pouco limitado, não tem como a gente aprofundar, mas uma visão panorâmica. Eu vou falar um pouco agora para vocês do Centro de HTLV da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. É um centro que fica na Escola Baiana, aberto, né, que totalmente do Sistema Único de Saúde. E nós fizemos um levantamento assim para mostrar um pouco o perfil, né, porque eu acho que isso pode ajudar também nas outras cidades. Então, até o momento, tem cerca de 1.946 pacientes matriculados no centro. Evidentemente, eles não são todos acompanhados, né? Existe uma rotatividade muito grande e algumas pessoas já faleceram, né? Porque desde a fundação do centro, que foi em 2002, então já tem alguns anos isso, a maioria é mulher, né? 70% dos pacientes são mulheres, são do sexo feminino. Isso daí reflete um pouco a epidemiologia do HTLV. As mulheres, elas são mais infectadas mesmo. A média de idade é 49,8, né? 50 anos, a gente pode dizer aqui, né? Que também a gente viu que mulheres acima de 50 anos, a prevalência é maior. Então, isso reflete mesmo a epidemiologia da infecção em Salvador, né? E no mundo, até eu diria. Mais de 70% dessas pessoas, elas vêm de Salvador, né? A menor parte vem de outras cidades. 88% dessas pessoas se declaram como pardos ou negros, né? E a renda familiar é inferior a um salário mínimo, com menos de 8 anos de estudo. Então, a gente vê aqui que são mulheres, basicamente, com pouca renda e pouca escolaridade. Então, isso é uma população extremamente vulnerável. E, somando ao fato da doença ser uma doença negligenciada, isso agrava o quadro da infecção, né? Porque uma doença negligenciada, que não tem tratamento específico, não tem uma vacina, né? E atinge mulheres, são alvo, né, de ataques o tempo inteiro, de pouca renda e pouca escolaridade. Também houve aqui 110 gestantes, né, que passaram pelo centro. O HTLV1 é realmente o principal tipo viral presente no centro, né? A maior parte dos pacientes tem HTLV1. HTLV2, uma pequena proporção, menos de 1% vai ter esse vírus. E pacientes com HANTA-SP foram 257 pacientes. E a gente vê aqui várias morbidades que estão associadas, né? A depressão, ceratoconjuntivite, alterações urinárias, disfunção sexual em mulheres, né? Isso,
a disfunção erétil, né, é uma coisa que já era muito relatada em homens, mas agora a gente viu que as mulheres também têm disfunção sexual. Então, aqui está um pouquinho o panorama do que a gente faz no centro de HTLV com o paciente, né, que chega para procurar. Então, primeira coisa, sorologia para o HTLV, né, é feita essa sorologia, tem um grupo psicoeducativo que entrega o resultado, que faz o aconselhamento desses pacientes. Se o paciente for negativo, ele então, se o resultado for negativo, né, do teste, esse paciente ele vai ser aconselhado, né, o aconselhamento é uma coisa muito importante para o indivíduo negativo, né, em relação às vias de transmissão. E se o resultado for positivo, ele então vai ser matriculado e vai passar, então, inicialmente por uma consulta da enfermagem, que é uma consulta muito importante, porque vai ver quais são os cuidados que aquele paciente está precisando, né? Vai coletar os dados sociodemográficos, porque isso também é importante, a gente caracterizar a população é fundamental para que a gente possa fazer políticas públicas mais eficazes, a gente precisa saber, né, quem são essas pessoas. E ele vai passar por uma avaliação médica. Observem aqui que tem vários especialistas, porque o paciente com HTLV é um paciente que precisa ser visto por vários especialistas. O vírus ele causa problemas em vários sistemas. Então é preciso um infectologista, um clínico, um bom clínico, um neurologista, um urologista, um dermatologista, um ginecologista obstetra, um oftalmologista, né? Se houver um psicólogo, um fisioterapeuta, né? E a avaliação laboratorial, exames complementares, fazer a carga proviral. Então, é um paciente complexo, não é um paciente simples. É muito importante fazer um exame físico completo, né, com o exame neurológico inicial, que um bom clínico pode fazer. Aqui a gente vai procurar, sobretudo, hiperreflexia, né, e espasticidade. Isso um bom clínico pode, não precisa um neurologista para fazer esse tipo de avaliação. E a coisa muito importante também é a gente procurar os familiares desse paciente. Então, a mãe, os irmãos, o pai, os filhos, os parceiros sexuais, porque o HTLV ele tem essa característica de se agregar em família, em núcleo familiar. Então, é muito importante a gente pegar o paciente e procurar ver na família desse paciente, quem é que está infectado. Sobretudo quando são mulheres jovens, porque isso pode impedir a transmissão pelo aleitamento materno. A outra coisa também é testar outras infecções sexualmente transmissíveis. Então, HIV, sífilis, né? É muito importante. O paciente que é assintomático, ou seja, aquele que não tem sintomas neurológicos no exame físico, que não tem queixas, ele vai ser acompanhado anualmente. Então, uma vez por ano, ele vem, ele é avaliado, uma boa avaliação, né, clínica, com exame neurológico, e é suficiente essa avaliação anual. Já o paciente sintomático, ele realmente vai precisar de um cuidado. E aí, o ideal seria ter um centro mais especializado. Então, esse paciente ele vai precisar ser visto a cada mês ou, a depender do quadro apresentado, né, se for uma coisa mais lenta, mais espaçadamente, ou, dependendo da intercorrência, né, vai depender do quadro clínico. E a avaliação do especialista. Então, oftalmologista, neurologista, aqueles especialistas que eu já citei. A reabilitação, né, a fisioterapia é muito importante. A terapia ocupacional também, né? Esses pacientes, eles precisam, muitas vezes, de adaptações no seu ambiente doméstico, né? Escadas, a cama, ou até a utilização de auxiliares de marcha. Então, isso é muito importante. Isso dá um conforto para o paciente, dá uma melhor qualidade de vida para ele, né? Bom, em relação a biomarcadores de evolução,
não é como o HIV que a gente faz o linfócito TCD4, a gente vai acompanhando. No HTLV não funciona assim. Os linfócitos TCD4 não auxiliam. O que a gente faz é a carga proviral, isso é feito apenas em centros de pesquisa, né? A carga proviral, a gente sabe que é um marcador possível de progressão. A gente sabe que pessoas que têm, por exemplo, o HANTA-SP, elas vão ter carga proviral elevada, mas nem sempre quem tem carga proviral elevada vai desenvolver HANTA-SP. Então, é uma situação complexa, não é um bom marcador como é no caso do HIV. Né? Para o HTLV, a gente não tem isso, infelizmente. A gente está chegando já próximo ao fim, eu espero que eu tenha um pouco de tempo ainda. Tenho? Ok. Então, eu trouxe aqui para vocês agora, eu vou falar um pouquinho assim sobre a situação epidemiológica atual da infecção no nosso estado. Então, aqui, uma coisa que eu considero muito importante é a presença da infecção em gestantes. Como eu falei com vocês, a amamentação é uma forma importante, né, de transmissão do vírus. Então, o diagnóstico das mulheres infectadas pelo HTLV é fundamental. Isso é importantíssimo no pré-natal se fazer, porque a gente tem que suspender a amamentação. E nós todos sabemos o impacto que causa, né, para uma mulher que teve seu filho, não vai poder amamentá-lo. Então, a gente precisa ter segurança, a gente precisa fazer esse diagnóstico e impedir que essa criança seja contaminada, né, com o vírus. Aqui nós temos um estudo que foi realizado em Salvador já há alguns anos, né, 2001, doutora Aquileia, que mostra uma prevalência de HTLV de quase 1% na cidade de Salvador. Um estudo mais recente que foi feito em Cruz das Almas, né, também mostrando próximo a 1% de infecção pelo HTLV em gestantes, né? E recentemente aqui está as cidades que foram avaliadas, né? Aqui não dá para ver muito bem, mas aqui no sul, né, da Bahia, a gente vê aqui Camamu, Itacaré, Ilhéus, Itabuna, Venceslau, enfim, não dá para ler muito bem aqui, mas eu acredito que quem é da região está identificando aqui melhor do que eu, né? Quais são as cidades? Foram avaliadas quase 3.000 gestantes e se verificou uma prevalência de 1% de infecção de HTLV nessas gestantes. Então, aqui por esse panorama, a gente já está vendo que HTLV está presente em gestantes na Bahia. Então, é importante a gente testar essas mulheres, né? Inclusive, o teste já está disponível, né, na rede para gestantes. Eu vou mostrar para vocês agora alguns dados que estão saindo do forno, digamos assim. Nós estamos preparando aqui esses dados, né, para submeter à publicação, né? Vocês sabem que em pesquisa a gente tem que publicar, né, tornar os dados que a gente obtém públicos, né, para que outras pessoas possam reproduzir, para que se torne público e a gente possa também forçar os gestores, né, a tomar medidas, né? Então, é fresquinho isso daqui, eu vou mostrar para vocês. Eu peço desculpas porque tem algumas coisas que estão em inglês, mas eu vou ler aqui e a gente vai chegar lá. Então, esse estudo, ele foi feito, eu vou só retornar aqui, ele foi feito em parceria com o LACEN, né? Então, tem aqui a Felicidade Mota Pereira, que é a coordenadora, né, de toda a parte de qualidade de virologia do LACEN. Ela está fazendo uma tese de doutorado, então esse aqui são os resultados da tese de doutorado dela. Então, nós avaliamos, né, todas as sorologias que foram realizadas no LACEN, que vieram aqui de todas as
as cidades, né, os 417 municípios, né, da Bahia. Nós dividimos o estado em micro-regiões e mesorregiões, né, para fazer as análises. Seria muito difícil a gente analisar cidade por cidade, porque são 417, né? Então, agrupamos em micro-regiões e mesorregiões. Vocês vão ver aqui que a gente vai ter uma visão boa. Então, isso é um estudo retrospectivo, né, com os dados que foram obtidos do LACEN. Vocês sabem que o LACEN é responsável por toda a vigilância, né, de doenças infecciosas da rede, né? Então, ele faz cerca de 1 milhão de análises por ano, né, uma coisa importante. Então, nós selecionamos desse banco de 1 milhão de análises por ano todos os testes serológicos para HTLV que foram realizados no LACEN de 2004 a 2013. Então, isso é o que a gente chama de Big Data, né? A gente precisou da ajuda de pessoas para fazer esse banco, né? Que é um banco que tinha mais de 600 mil pessoas. Então, é muito difícil fazer essas análises. A gente precisa de computadores, né, possantes e pessoas que sabem fazer isso. Então, a gente se associou a pessoas que sabem mexer com Big Data. E nós avaliamos, então, todos os testes sorológicos, né, que foram avaliados por quimioluminescência, né, e também ELISA, que o LACEN passou um período fazendo ELISA, e confirmados por Western blot. Aqueles testes que eram positivos e que não tinham confirmação foram excluídos. Tá? Então, a gente vai ver aqui realmente quem era infectado. E a nossa população, basicamente, são doadores de sangue, são mulheres gestantes, né, que são testadas no LACEN, ou pessoas que têm sintomas de doenças infecciosas, né, que são encaminhadas por bancos de sangue, por médicos ou do sistema de saúde pública. Então, não é a população geral. Os melhores estudos são feitos com população geral. Mas esse tipo de estudo é muito difícil de ser feito, é muito caro. Então, fazer um estudo com amostras do laboratório central, ainda mais considerando o número, né, que é feito, é importante. Então, eu vou tentar convencer vocês aqui, eu acho que eu vou conseguir. Então, nós avaliamos quase 250 mil sorologias. Dessas 249.869 sorologias, algumas foram excluídas porque o mesmo indivíduo ele foi testado mais de uma vez. Então, a gente teve mais ou menos quase 16 mil aqui. Pessoas que fizeram o teste mais de uma vez. Né? Todo mundo sabe que o paciente que é positivo, ele não se conforma e ele vai lá repetir o exame, né? Então, a gente excluiu. E aqui a gente tem, então, 233.876 pessoas, né, que foram estudadas, digamos assim. Nós temos aqui 3.000 positivas e 230.000 negativas. E aqui a gente tem o Western blot, né? A maioria realmente realizou o Western blot. Nós temos uma proporção aqui que não foi feita, né? Porque, digamos que o kit não tinha no LACEN, ou, né? E dos que foram realizados, a gente vê aqui que 85% era positivo. Então, isso significa que 85% das pessoas que são testadas positivas no exame de triagem têm um teste confirmado pelo Western blot. Por isso que é importante fazer o Western blot, porque tem aqui uma proporção que é não reativa, ou seja, eles não estão infectados pelo HTLV, ou são indeterminados, né, que aqui a gente vai ter que seguir essa pessoa, né? O HTLV1, vocês estão vendo aqui, é realmente o mais importante, né? A maior parte das pessoas que são diagnosticadas com uma sorologia para HTLV vão ter HTLV1, ok? Bom, aqui a gente tem um mapa, né, da Bahia, com as micro-regiões, e
a taxa cumulativa, né, por microrregião. Primeiro, a gente tem aqui em cima a taxa do estado inteiro. Então, na Bahia toda, nós temos cerca de 14 casos por 100 mil habitantes, né? Quando a gente olha o mapa, a gente já observa que, de cara, 3 regiões, que é Barreiras, aqui no extremo oeste, Salvador, Ilhéus e Itabuna, digamos assim, são os pontos críticos, né, de infecção pelo HTLV, que tem mais de 20 casos por 100 mil habitantes, né? Nós já sabíamos que Salvador realmente era um local importante. E tínhamos indícios também de Ilhéus e Itabuna. Mas aqui a gente vê que não é apenas Ilhéus e Itabuna, mas o extremo sul. O extremo sul aqui tem entre 10% e 20% por 100 mil habitantes. Aqui a gente tem a região de Jacobina, né? A região de Serrinha, também que é importante. Toda essa região aqui em volta de Salvador. E das 417 cidades, nós tivemos 2 que não mandaram amostras para o LACEN, né, que tem 0 amostras. Todos os outros municípios mandaram amostras para o LACEN. E mais de 50% dos municípios relataram ao menos um caso de HTLV. Então, nós temos o vírus disseminado no estado, mas nós temos áreas que são mais importantes. Então, nós temos aqui o extremo oeste, a região central, né, que é menos importante do que Barreiras, Salvador e Ilhéus e Itabuna. Então, são áreas que a gente tem que se preocupar. Então, as pessoas que estão nesses municípios devem realmente procurar, a gente deve fazer estratégias para a gente ir atrás dessas pessoas, né? Bom, aqui tem um panorama um pouquinho. Quem são esses pacientes, né? Quem são essas pessoas infectadas? A média de idade dessas pessoas é 46 anos, né? 75% delas são mulheres. Então, aqui mostrando mais uma vez que as mulheres são as mais atingidas. E nós temos aqui 42 pessoas que têm menos de 15 anos de idade. E o que isso significa? Isso significa que a transmissão vertical ela está acontecendo, porque dificilmente uma pessoa com menos de 15 anos vai se infectar sexualmente. Pode acontecer, mas a idade de início de vida sexual no Brasil é de 16 anos. Então, claro que aqui pode ter um ou outro que está infectado sexualmente, mas realmente o que nos faz pensar é que a maioria aqui se infectou de maneira vertical. Então, o HTLV realmente está disseminado, né, no nosso estado. A gente tem uma taxa de 14 pessoas para 100 mil habitantes. O HTLV1 é o que predomina, né, não é o HTLV2. O HTLV2 ele é 2,% da infecção. Nós temos pessoas que têm menos de 15 anos, então a via vertical pode ser importante. E se a gente considerar uma prevalência de 0,84% como prevalência global, né, como é que a gente calcula isso? A gente calcula isso pelo número de casos relacionado ao número de indivíduos testados. Então, se a gente considerar essa prevalência, a gente vai ter 130 mil pessoas infectadas pelo HTLV na Bahia. Então, a gente precisa achar essas pessoas para dar a eles o cuidado que elas precisam. Sobretudo as mulheres gestantes, né? A gente precisa fazer o diagnóstico dessas pessoas. Então, Salvador, a microrregião de Salvador, né, é a mais importante, mas a gente tem aqui
a região do extremo sul, a região central e a região de Barreiras, que são também hotspots, né, que são importantes. Então, a gente precisa enfrentar, né, essa infecção. Eu queria destacar que a Associação dos Portadores de HTLV, o HTL Vida, que teve um papel muito importante na luta contra o HTLV, conseguiu vários resultados, né? Um deles foi a notificação compulsória, né, do HTLV. Isso é importante, que seja notificado. Vocês todos sabem que a notificação ela pode ser feita por qualquer profissional, não é necessário a confirmação. A notificação, o sistema de vigilância, ele vai confirmar, né, essa infecção. A testagem das gestantes e do público geral, né, pela rede, né, do SUS, a garantia da fórmula. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Muito importante mesmo. E agora nós temos alguns desafios, né? A Bahia avançou muito, na verdade. Recentemente, a gente teve no Pará, um simpósio de HTLV, e a gente pôde ouvir as queixas, né, das pessoas de Minas, do Pará, de Pernambuco, da dificuldade que tem para fazer a testagem das gestantes. Nós aqui já avançamos nisso, então isso é importante, né, a questão da fórmula também, mas agora a gente precisa que o Ministério da Saúde do Brasil, né, inclua o HTLV na agenda, né? E também a Organização Mundial de Saúde, porque, na verdade, o que acontece? O HTLV é negligenciado. Por exemplo, eu sou pesquisadora, trabalho com pesquisa na Fiocruz. Nós não temos uma verba para fazer pesquisa em HTLV. Então, a gente precisa que isso entre na agenda, para a gente poder ter dinheiro e poder fazer pesquisa e beneficiar os pacientes, né? Nós precisamos melhorar a linha de cuidado. Vocês viram como é difícil o manejo desse paciente. Precisa de uma equipe multidisciplinar. Precisa de profissionais especializados. E uma coisa que a gente precisa, muito urgente, é ensaios clínicos para identificar tratamentos que sejam eficazes. Então, isso é difícil de fazer, porque nós precisamos nos associar com outros países, né? E existem barreiras, e agora também estamos com pouco dinheiro, né, devido aos cortes que houve no Brasil nos últimos 2 anos, né? Então, a gente não tem dinheiro para fazer pesquisa, então isso é uma dificuldade grande. Precisamos também ter isso de volta, né? Não existe uma cura para o HTLV, mas existe um tratamento. Esse tratamento ele não é só medicamentoso. Quem diz isso é o Dr. Abelardo Araújo, que é um neurologista da Fiocruz do Rio de Janeiro, que tem uma grande experiência, né? Nós avançamos porque trabalhamos juntos, e quem diz isso é uma pesquisadora de Minas Gerais, a doutora Ana Bárbara Coraietti, que deu grandes contribuições. Então, para que a gente realmente avance, é preciso que a gente trabalhe junto, né? Que a gente esteja juntos nisso. Então, eu gostaria de agradecer a vocês, pedir desculpas também, porque eu acho que eu me estendi demais no tempo, e me colocar à inteira disposição de vocês para qualquer dúvida e para qualquer colaboração que vocês precisem. Então, obrigada e até logo. Bom, agora vamos abrir um momento para tirar as dúvidas dos participantes. Tivemos algumas perguntas aqui. Aqueles que ainda quiserem se manifestar, se quiser colocar seu comentário, sua pergunta aqui para a nossa palestrante, pode usar o bate-papo aí ao lado, ok? Temos a pergunta aqui do Edmilson. Paciente com 2 pesquisas de HTLV reagente. Qual o próximo passo para a investigação? 2 pesquisas que você fala em relação à sorologia, o ELISA. Bom, pelo aquele fluxograma que eu mostrei,
Não é possível fazer o diagnóstico apenas com a triagem. A triagem é o ELISA ou a quimioluminescência. É preciso fazer o Western blot, né? o confirmatório. Então, obrigatoriamente, esse exame deve ser feito. Para isso, encaminha o sangue do paciente para o LACEN, que eles fazem o confirmatório do teste positivo. A Jane, quais são as manifestações clínicas graves que indivíduos infectados pelo HTLV apresentam? Bom, as mais graves, sem dúvida, são a leucemia, linfoma da célula celular agudo. Aí o diagnóstico é um diagnóstico que precisa de um especialista, né? Eu falei daquele exame que faz um esfregaço, que vê a célula em fogo, isso é importante. E está tendo retorno. E a mielopatia associada ao HTLV, porque essa é uma doença progressiva, debilitante, que faz com que o paciente precise usar cadeira de rodas, né? Então, essas são as duas doenças mais graves e que tem no caso da leucemia, a mortalidade é muito grande, né? O paciente, ele é difícil de tratar, né? E o paciente, muitas vezes, ele vai a óbito, mesmo antes do diagnóstico. E no caso da HANTA-ST, não tem tratamento eficaz. E o paciente acaba tendo necessidade da cadeira de rodas. Nagiari, o parto normal é contraindicado? Não existe nenhum estudo proscrevendo o parto normal. Né? Não tem, como o HIV, você tem situações em que é indicada a cesariana, no HTLV isso não tem consenso ainda. O que não pode é a mãe amamentar a criança, porque a maior parte da transmissão se dá através do aleitamento. Próxima pergunta aqui do José Douglas. Agora os hemocentros não fazem teste para HTLV. Como prevenir a transmissão através deste vírus pela transfusão? Não, os hemocentros fazem sim, é um exame obrigatório. É feito a triagem e o sangue que é reagente é descartado. Isso seria calamitoso, né, se não fizesse. É feito em todo o Brasil. Ele complementa aqui como prevenir a transmissão através deste vírus pela transfusão. Não, é feito, a triagem é feita. A Flávia, ela é de Caju do Colônia. Qual o local de referência para os pacientes, para que os pacientes sejam encaminhados e realizem os testes, bem como o tratamento? O paciente, eu não entendi, desculpa. Qual local é referência para que os pacientes sejam encaminhados e realizem os testes, bem como o tratamento? Tá, os testes, o teste para a serologia para HTLV pode ser feito no LACEN, né? O laboratório central faz o teste. E o tratamento, nós temos esse centro, né, de referência que funciona na Escola Baiana, mas tem também outros centros em Salvador e acredito que em Vitória da Conquista também tem um centro. Se o pessoal de Vitória da Conquista estiver aí, por favor, me corrija, mas eu creio que existe um centro. Então, esses pacientes, eles realmente eles precisam passar por um centro, porque tem profissionais. A atenção básica pode acompanhar o paciente assintomático e detectar, quando detectar alguma alteração, encaminhá-lo para um centro de referência. Mais informações também sobre a referência desses pacientes, né, como referenciar na rede, vocês podem também obter entrando em contato com a equipe de apoio institucional da sua região de saúde aqui da Diretoria de Atenção Básica, ok? E também tirar dúvidas através das teleconsultorias aqui do Telesaúde Bahia. A Flávia também pergunta quais as consequências para os filhos com mães com HTLV. Só uma coisa aqui, o pessoal de Vitória da Conquista colocou aqui, temos sim o CAV, então em Vitória da Conquista tem o centro.
Qual a consequência para uma criança infectada pelo HTLV? Muito ruim, né? Porque a criança que tem HTLV, ela vai provavelmente evoluir para uma forma grave de infecção. Ela vai ter mais chance de ter HANTA-SP, de ter leucemia, de ter dermatite infectiva. Então, muito importante barrar a transmissão vertical. Eu acho que essa é a nossa principal tarefa. A gente tem como diminuir a transmissão sexual, porque, na verdade, quando a gente fala de sexo seguro, a gente está bloqueando a transmissão de várias doenças, não só do HTLV, né? Mas a gente está agindo em cima de várias doenças sexualmente transmissíveis. A gente tem que focar agora nas mães, nas gestantes, né? Porque as mulheres são mais infectadas e a gestante passa para o seu bebê durante a amamentação, né? Então, é muito ruim uma criança ter HTLV. Nós temos famílias inteiras que a mãe desconhecia seu status e que passou para os seus filhos. E esses filhos, quando adultos, passaram para os seus filhos. Então, existem famílias que têm 3 gerações de pessoas infectadas pelo HTLV. Isso é muito dramático. Então, a gente realmente tem que jogar nossas forças aí, na transmissão vertical. Complementando ainda a pergunta anterior, os núcleos regionais de saúde também podem apoiar em relação a essa referência locorregional aí para os municípios, ok? A Leda, ela pergunta se existe algum protocolo de rastreamento pelo Ministério ou se só deve solicitar exames com suspeitas clínicas. O manual do manejo clínico dá um pouco o guia como seguir, né, esse paciente. Eu coloquei ali, eu acho que vai ficar disponível, né, vocês podem ver, mas a gente realmente, a anamnese, todo paciente ele precisa ser bem avaliado, né, não é só o paciente com HTLV. A questão do HTLV é porque como ele atinge vários outros sistemas, a gente precisa fazer um exame físico mais apurado, né? Mais detalhado, porque ele pode ter manifestações que não são visíveis e que a gente vê apenas fazendo o exame, né? O exame físico bem feito. Também importante fazer exames laboratoriais complementares, sim. Então, fazer, sobretudo, procurar outras infecções sexualmente transmissíveis, né? Isso é importante. Fazer, por exemplo, exame de fezes, porque pode ter estrongiloidíase, né, nesse paciente, inclusive formas mais graves. Acompanhar para ver infecções urinárias, né, esses pacientes têm muita infecção urinária, alterações de pele. Uma coisa também que eu não falei, que o paciente com HTLV tem, é a periodontite, né? Então, o paciente precisa também ter uma avaliação odontológica, né? O paciente ele tem periodontite e é perda, né? Uma causa importante de perda, né? De dentes, né? A periodontite. No HTLV mais grave. A última pergunta é da Tárcia. Ela pergunta se tem alguma previsão para a disponibilidade de testes rápidos. Então, o teste rápido ele é feito em algumas situações, né, de gestantes, mas eu não sei se está disponível na rede, não. Eu acho que é feito em pesquisa. Eu não tenho conhecimento se o teste rápido está utilizado na rede, não. Desculpe. Tive um problema técnico aqui. Não sei se o teste rápido já está disponível na rede. Ok. Então, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a vocês por terem ficado até aqui. Eu falo bastante, né? Espero que tenha sido proveitoso. Eu me coloco à inteira disposição de vocês para qualquer dúvida. Eu estou na Fiocruz, né? Então, podem mandar e-mail e fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida. Eu
gostaria muito de poder trabalhar com todos vocês para que a gente enfrente essa doença. Eu acredito que a gente pode, de fato, erradicar o HTLV. Eu acredito nisso. Inclusive, no Japão, o governo japonês tomou a frente do HTLV. Eles tinham taxas de infecção muito elevadas e eles enfrentaram, combatendo, né, a transmissão vertical e conseguiram conter essa infecção. Então, eu acredito que a gente pode fazer isso também, né, que a gente pode fazer isso. Eu acho que a gente tem que trabalhar juntos, né, todos juntos, que a gente vai conseguir. Então, agradeço muito a audiência de vocês. Tiveram 2 perguntas agora que o pessoal mandou, da Camila e da Hilda. Acho que dá tempo a gente responder rapidinho. A Camila, ela pergunta quando irão liberar o exame da carga viral para HTLV. Pois é, Camila. A carga viral é um exame que ainda não está totalmente validado para o diagnóstico. Ele é feito no contexto de pesquisa. Primeiro, a gente precisa padronizar esse exame nos diversos centros, né? Porque cada centro faz de uma maneira. Então, a primeira providência seria todos fazermos da mesma forma. Fazendo assim, aí a gente poderia pensar em colocar isso disponível na rede pública. Na verdade, agora é utilizado apenas no contexto de pesquisa. A gente utiliza para ver o efeito de medicamentos ou para ver associação com doenças, né? Não é feito assim para acompanhamento clínico, não. E a Hilda, que ela perguntou, para fins de notificação no SINAM, qualquer sorologia positiva já é suficiente? A notificação, ela é de um caso suspeito, né? Quem vai confirmar isso são os técnicos, né, da vigilância epidemiológica. Funciona da mesma maneira. Então, tendo uma sorologia positiva, pode notificar sim. É melhor a gente ter casos que depois não foram confirmados do que ter subnotificação. Subnotificação é ruim. Ok, estas foram as perguntas, então, que surgiram nessa web palestra. Gostaríamos de agradecer imensamente a nossa palestrante convidada de hoje, também a participação de todos vocês, e já aproveitar e informar que na próxima quinta iremos abordar a temática do PSE. Então, o tema será como desenvolver ações do PSE no cotidiano da saúde e da educação. Então, contamos com todos vocês. Até a próxima.